Olá, sejam todos muito bem-vindos à edição de hoje do Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir o nosso conteúdo pela sua rede social preferida. No Visão 360 de hoje, o assunto é saúde bucal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase metade da população do mundo sofre de doenças bucais. Bom, voltando os olhos para o Brasil, somos o país com o maior número de dentistas do mundo, mas há uma grande quantidade da população, milhões de brasileiros, que não têm acesso adequado à saúde bucal. E por que ela é tão importante? E mais, quais são as alternativas para quem perde os dentes e para quem tem idade avançada, hein? Muda o tratamento? São vários os assuntos e para falarmos disso tudo está conosco hoje no Visão 360 o Rogério Aguiar, dentista. Muito obrigado por sua presença aqui no Visão 360. Muito obrigado pelo convite, Cláudio. É um prazer muito grande estar aqui, poder auxiliar nas principais dúvidas da população sobre esse assunto tão relevante, né? O Rogério que está à frente da Dali Odontologia, que tem um trabalho sensacional e abrange vários desses assuntos que a gente tem curiosidade em relação à saúde bucal. O Brasil tem muito a evoluir nesse assunto, tá? Antes, as notícias do dia, vem aí o Momento 360. O petróleo Brent, tipo bruto, que serve como maior referência do mercado, foi negociado por quase $105, cerca de R$550 o barril nesta segunda-feira, por causa, é claro, da guerra no Irã. Por aqui, seguem os relatos de aumentos de preços e falta de combustível, especialmente diesel. O governo federal já isentou impostos, mas reclama que as medidas demoram para chegar no consumidor e pediu a colaboração das distribuidoras. E a Receita Federal informou nesta segunda que o prazo de apresentação da declaração do imposto de renda começa em 23 de março e se estende até o dia 29 de maio. Neste dia, inclusive, vai ser liberado o primeiro lote de restituição. Além das prioridades por lei, vão ter preferência os contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem por receber a restituição por Pix. Lembrando, deve declarar quem recebeu mais de R$ 35.584 no ano passado. E a isenção para quem ganha até R$ 5.000 por mês ainda não tem efeito na declaração deste ano. Isso porque ela se refere aos dados de 2025. E o Brasil ficou sem estatueta na entrega do Oscar. Apesar da torcida e das 4 indicações, o agente secreto não foi premiado. Mas, convenhamos, já foi um reconhecimento e tanto estar lá, né, na premiação. Bom, o filme Uma Batalha Após a Outra foi o grande vencedor da noite com 5 premiações. E a gente vai para um rápido intervalo, em seguida voltamos falando de saúde bucal. São muitas as questões, várias as dúvidas. A gente já volta. No Visão 360 de hoje, o assunto é saúde bucal. Tem um ditado que é bem conhecido: a saúde começa pela boca. Estamos recebendo aqui o Rogério Aguiar, dentista, proprietário da Dali Odontologia. E eu lhe pergunto, é um ditado, mas é a pura verdade, né? Sem dúvida nenhuma, Glauco, a saúde começa pela boca, né? Hoje a gente sabe muito bem disso.
a grande quantidade de doenças sistêmicas que se iniciam por uma contaminação bucal. Na verdade, a boca, ela é a porta de entrada, né, de muitos micro-organismos que, se não forem cuidados, se não for feita a adequada higienização, o controle, a gente realmente pode ter consequências bem maiores, né, que não envolvem somente a boca. Eu, nesta minha vasta andança, e aqui eu não vou esconder que eu tenho realmente anos de estrada, mas me surpreendi com casos envolvendo, inclusive, jogadores de futebol que não tinham o desempenho adequado e a investigação apontou inflamações, problemas dentários, focos que acabavam redundando na falta de desempenho. Então, só para tomar como exemplo o quanto é importante realmente a saúde bucal. E aí nós caímos numa realidade, que é a realidade brasileira, de sermos o país com mais dentistas do mundo, mas muita gente ainda sem acesso à saúde bucal. É claro que tem a questão dos recursos, mas, na sua opinião, há muita negligência dos próprios brasileiros? Eu acredito que possa ter esse motivo, talvez cultural, né, de as pessoas daqui a pouco terem muito medo, muito receio de buscarem um tratamento. Eu acredito que a odontologia no passado realmente existia algumas situações que as pessoas tinham razões até mesmo para ter seus medos, mas a odontologia mudou muito, né? Então, hoje eu diria assim, é inadmissível um tratamento odontológico que cause dor para o paciente. Muito pelo contrário, né? A gente está ali aliviando a dor, prevenindo uma possível futura dor. Então, as pessoas não deveriam ter mais medo, né? E começar a se acostumar de fazer as suas manutenções, seus tratamentos de uma forma mais tranquila e segura, né? Que a odontologia hoje realmente mudou demais, né? Pois é, estamos em 2026. O senhor falou de todo o avanço que houve e, mesmo assim, tem gente com aquela famosa reclamação: eu tenho medo de dentista, doutor, por isso que eu não vou? Ainda existe isso? Sim, Glauco, sem dúvida. Talvez essa é uma das questões que mais levam as pessoas a adiarem seus tratamentos. Mas é importante também lembrar, né, que sempre que a gente está adiando um tratamento, a gente está dificultando esse tratamento. Então, eu costumo dizer para os pacientes que me procuram e que relatam: eu não vim antes porque eu tinha medo e tudo, e chegam, às vezes, numa situação bem mais difícil de resolver, e eu digo: vamos começar agora a fazer um programa de manutenção preventivo para que a gente não precise mais tratar, e sim a gente controlar, a gente iniciar uma prevenção, que é a forma mais correta, mais adequada, mais fácil de resolver os problemas dentários, né, Glauco? Então, acho que isso é muito importante que as pessoas entendam dessa forma, né? Essa mudança cultural, de não buscar o tratamento e sim buscar uma prevenção, né? Bom, o brasileiro até vai ao dentista, pelo menos o último censo relacionado ao assunto demonstra isso, mas muitas vezes é para limpeza. E aí você pega alguns que vão regularmente ao dentista, mas gente que vai muito pouco ao dentista. Então, eles fazem assim uma comparação bem interessante, né? Por exemplo, cáries. Bom, isso não tem como adiar, tem que ir ao dentista. Mas muita gente vai em busca de clareamento. As pessoas que têm mais poder aquisitivo vão colocar lentes, enfim, uma série de coisas que a gente ainda vai falar no programa. Mas a questão que leva o brasileiro a ficar desdentado. Bom, isso é o ápice, de uma situação que a gente está falando aqui, né? De um pouco de negligência, de falta de recursos. O Brasil é um país de desdentados? Sim, Glauco, infelizmente a gente tem esse título, né? Apesar da grande quantidade que a gente tem de profissionais, de dentistas no Brasil, a gente leva o título de o país dos desdentados, né? Isso realmente é um grande problema. Eu acho que a gente tem que trabalhar para modificar isso, para que a gente não seja mais considerado o país dos desdentados. Mas, como tu falou no início, Glauco, a questão da cárie, por exemplo, uma cárie inicial, se ela é tratada no início, em uma consulta a gente resolve. O paciente não vai perder seu dente, ele não vai ficar desdentado. Agora, se o paciente fica com receio, não faz as manutenções, aquela cárie começa a aumentar, já complica, já vira um tratamento de canal, que às vezes o paciente fica com dor, se automedica em casa, acaba perdendo o dente e aí fica muito mais complicado de resolver. Eu digo, tudo tem tratamento, mas quanto antes a gente puder tratar o paciente, mais fácil, né, de resolver o problema. Eu não sei se o senhor tem filho, mas quem tem filho, como eu, sabe o quanto é difícil aquela primeira fase, né? A gente ensina, primeiro a gente faz,
depois a gente ensina, fica acompanhando e tal, e aí vem muitas vezes, não vou escovar porque não sei o quê, e há uma resistência, porque também passa muito pela infância a questão da saúde bucal, dos pais insistirem, de darem o exemplo. É assim a questão de educação? Sim, sem dúvida, Glauco. Eu, pessoalmente, eu tenho um filho de 9 anos. Né? Então sabe muito bem. Exato. A minha esposa também é dentista, né? Então para ele fica difícil fugir da escovação, porque tem o pai e a mãe sempre em cima. Mas exatamente como tu falou, Glauco, ele muitas vezes também não quer escovar, ele prefere fazer outras coisas, né? Mas a gente tem que estar em cima, a gente tem que estar supervisionando desde pequenininho, para que ele acostume com a situação e torne um hábito, né? Que ele faça por si só. E isso já está começando a acontecer agora, no caso do meu filho aí. Até porque quem faz regularmente, convenhamos, ao não conseguir fazer uma escovação, seja lá por que motivo for, se sente mal. Eu, pelo menos, me sinto mal. Poxa, eu tenho que escovar, eu tenho que sair, se eu estou numa reunião, eu tenho que sair, sei lá onde eu estou, eu preciso escovar os dentes. E aí já começa a ser uma coisa natural e uma obrigação sem ter aquele peso, né? E é isso que a gente espera das crianças. Mas, e o senhor mencionou antes, do país dos desdentados. Se eu perdi um dente, e aí? É claro que as pessoas, muitas já fizeram esse questionamento. E agora? E agora, doutor? Certo. Na verdade, hoje em dia, Glauco, a gente tem solução muito melhor do que se tinha no passado, né? No passado, se a gente for pensar, quando a gente perdia um dente, a gente teria que ou usar uma prótese removível, que era algo extremamente desconfortável. Lembra da vovó, né? Imagina, às vezes por causa de um dente só, a pessoa passava a ter um aparelho removível de tirar e colocar. Ou ela acabava desgastando os dentes do lado, que muitas vezes ainda estavam sadios, para fazer uma ponte fixa, né? E poder ter os dentes fixos. Aquele dente perdido, para ser fixo, ele precisaria se apoiar nos dentes do lado. Hoje em dia, Glauco, isso mudou completamente. Por quê? Porque os implantes dentários, eles são, sim, a melhor alternativa, na maioria dos casos, para quem perdeu um dente ou vários dentes. Por quê? O implante, na verdade, ele é uma raiz artificial em titânio. Ou seja, é praticamente um novo dente que é realizado, então, num material extremamente resistente, que é o titânio, ou mesmo a zircônia, e que, se bem cuidado, se a partir de agora, então, feita uma manutenção adequada, uma higienização adequada, se foi utilizado a técnica cirúrgica correta, a técnica protética, enfim, se todos os passos estão realmente como devem ser, pode durar a vida toda. Isso é um processo caro? Isso é uma pergunta que todos fazem. Glauco, assim, eu acho que tudo deve ser levado em conta com relação ao custo-benefício, né? O implante, assim... Desculpa lhe interromper, mas o caro é muito relativo. Exato. Porque eu posso considerar um investimento, não é gasto. E aí tem uma diferença muito clara. Por exemplo, eu não imagino, com todo respeito, alguém apresentando jornal sem dente. Alguém atendendo um cliente sem um dente. E aqui eu não estou falando só do dentista, mas enfim, só para fazer essa consideração, desculpa. A gente repor um dente, né, de uma forma extremamente natural, assim, e que dure a vida toda, obviamente que isso acaba tendo um custo agregado, os valores de materiais odontológicos, muitas vezes, acabam inviabilizando alguns tratamentos. Mas eu acho que assim, Glauco, sem dúvida, se a gente for pensar num custo-benefício, se a gente for pensar a longo prazo, tu realizar o tratamento correto de algo que pode durar a vida inteira, devolvendo o órgão da pessoa, é muito melhor do que eu desgastar os dentes do lado, muito melhor do que usar uma prótese removível, que às vezes faz com que a pessoa não saia mais de casa, não queira mais sair para jantar com os amigos. Quer dizer, acaba afetando a autoestima do paciente e sempre a gente vai fazer alguma forma de viabilizar o tratamento, né? A odontologia está aí também de uma forma a querer auxiliar os pacientes a buscarem um melhor tratamento e não o mais barato. Entende onde eu quero chegar, né? O implante em si, ele é algo que é muito dolorido para o paciente, quando a gente fala em colocar um implante? Não, Glauco, de forma nenhuma, assim. Hoje a gente tem anestesia, né? A maioria dos casos de pacientes que precisam reabilitar com implante são tratados com anestesia local, mas às vezes algum paciente que tem uma ansiedade maior, um caso mais complexo, a gente tem a possibilidade de fazer uma sedação, quer dizer, o paciente dorme durante o procedimento, ele não enxerga nada, né? E quando ele acorda, está pronto, né? Então não tem como ele sentir dor. E eu sempre digo assim, a cirurgia de implante, que causa tanto medo nas pessoas, ela é um procedimento que ela não é traumática, ela é minuciosa, ela é delicada.
Então, para a gente colocar um implante, que dura ali em torno de 20 a 30 minutos para colocar um implante, a gente está sendo extremamente delicado com os tecidos, né? É uma cirurgia que é planejada, onde a gente tem exames de tomografia, a gente conversa com o paciente antes, determina qual a melhor forma de tratar, se com anestesia local, se com sedação, para que aquilo não seja mais um trauma para o paciente. Muito pelo contrário, né? Eu acho que ela alivia, ela tira aquela sensação de ter perdido um dente. E isso é muito positivo na vida das pessoas, eu tenho certeza disso. Mas antes desses 20, 30 minutos, tem um processo prévio também de preparação? Sem dúvida, Glauco. Assim, o implante é um procedimento que, nesse aspecto, ele exige um planejamento. Para que o implante dê certo, além de materiais adequados, né, profissionais que tenham uma experiência, tenham conhecimento do que estão realmente executando, a gente precisa de um planejamento. Eu preciso de uma tomografia, eu preciso saber se o paciente tem osso, eu preciso saber se ele tem uma condição de saúde adequada para realizar aquele procedimento. Então, é uma série de questões que influenciam completamente na execução do procedimento, né? Então, jamais o paciente vai chegar no dia e vai dizer, hoje eu vim colocar um implante. Assim como ele faz para fazer uma limpeza, né? Uma restauração, uma cárie. O implante é diferente, ele vai chegar, ele vai explicar a necessidade dele, a gente vai avaliar se é possível, solicitar os exames e aí sim, no retorno, combinar a execução e as alternativas de tratamento, né? Lembrando que os implantes não são a única alternativa, mas a gente tem que explicar todas as alternativas possíveis sempre para que os pacientes possam escolher o que julgam melhor no seu caso. Bom, aí tem aqui, ó, inclusive eu estava dando uma olhada, implante imediato, carga imediata, como alternativa para sair com o dente no mesmo dia, tá? Aí nós estamos falando daquela que todo mundo gostaria, essa é a verdade, é o sonho de todo mundo. Entra, senta na cadeira, sai prontíssimo. Qual é a diferença implante imediato, carga imediata? Muitas vezes parece tão fácil isso, né? A gente, às vezes, vê nas mídias, né? E agora virou moda isso, né? O paciente vem, faz a cirurgia, já sai comendo churrasco. Glauco, não é bem assim, né? Acho que a maioria dos pacientes, realmente, a gente precisa tratar com segurança, né? Mas, eventualmente, sim é viável. Quem vai dizer se é viável ou não são os exames, é aquela conversa inicial com o paciente. Por isso que eu te falei agora do planejamento. Então, tudo que é combinado antes, se aquele caso realmente pode ser tratado de uma forma mais rápida, ou se aquele caso deve ser tratado num período de espera, que hoje em dia, assim, implantes importados, né? A gente trabalha na clínica com implantes da Straumann, que é um implante suíço. A gente, no máximo 40 dias, a gente está colocando a prótese definitiva para o paciente. E nesse período ele usa uma prótese provisória, que talvez não esteja apoiada no implante, não seja uma carga imediata, né? Mas é cola, como é que faz ali para fixar? É uma cola? Não, esse provisório, ele pode ser colado nos dentes vizinhos, ele pode ser uma prótese removível, mas imagina que aquilo que o paciente teria durante uma vida toda, agora ele tem por 40 dias. Né? Então, é algo muito mais suportável. Claro. Né? O que a gente tem que lembrar, só é que jamais a gente pode abrir mão da segurança do paciente, da segurança de fazer uma cirurgia bem realizada, bem adequada e que dure a vida toda do paciente. Se a gente pudesse explicar assim, de uma forma mais simplista, claro que isso aí eu estou fazendo porque eu sou generalista e sou um consumidor, assim como muita gente está do outro lado. São parafusos que são colocados no osso para prender o implante ou não? Sim. Essa dúvida os pacientes têm, né? E eles perguntam, mas tu vai colocar um parafuso dentro do osso, né? É exatamente isso, porque assim, as raízes, quando a gente remove, elas também são removidas de dentro do osso, né? Então, a gente tem uma estrutura óssea que dá suporte para as raízes e também para os nossos implantes. Então, em muitos casos, por exemplo, a gente simplesmente remove uma raiz que está danificada, coloca um implante e às vezes já coloca a carga imediata, como tu falou agora, ou espera para realizar o tratamento com mais segurança em outros casos. Mas, enfim, eu gosto de comparar o implante com uma raiz artificial numa liga de titânio com zircônia. Então, é uma raiz nova, né? Ela tem um formato muito parecido, dimensões, tamanho, muito parecido com uma raiz verdadeira. Né? E esse material do dente, ele é tão resistente assim? Sim, sem dúvida. E cada vez mais, assim. É impressionante, mas hoje os implantes nessas ligas mais modernas, eles praticamente não há ocorrência de fratura.
Eu trabalho com implantes há 25 anos. Eu vi pouquíssimas vezes implantes fraturados. Dentes fraturados eu já vi centenas, imagino. milhares de vezes, né? Mas implantes fraturados é uma raridade acontecer. E da mesma forma também, uma prótese bem executada de porcelana, de zircônia, que são os materiais mais modernos hoje, também é muito raro acontecer algum problema. Mas lembrando da execução correta, de um planejamento adequado para cada caso, né? Claro. Hoje a gente sabe que nem sempre isso é feito e isso acaba gerando muitas vezes um retrabalho, né? E Que isso é ruim para todo mundo. Isso é ruim para todo mundo. Eu diria assim, hoje, talvez 1/3 dos pacientes que eu receba na minha clínica são retrabalho. São pacientes que fizeram um tratamento, por algum motivo não deu certo e estão buscando uma segunda chance, né? Uma segunda chance de realizarem, muitas vezes, um sonho. Porque o implante, voltar a ter seus dentes fixos, a gente sabe que é um sonho de muitas pessoas, né? E essas pessoas que têm este sonho, elas têm as mais variadas idades? E eu pergunto isso porque lá no início do programa eu falei, uma população, por exemplo, mais idosa, certamente precise mais. Mas há alguma limitação em termos de idade ou não? Perfeita pergunta, Glauco. Glauco, assim, a idade é só um número, né? A idade é o que menos importa quando eu recebo um paciente. Eu quero saber a condição de saúde geral daquele paciente. Eu quero saber se ele tem condições de realizar o procedimento de uma forma geral e não a idade do paciente. Eu, por exemplo, eu tive agora um paciente recentemente que foi meu recorde, vamos dizer assim, de paciente mais idoso, que ele tem 101 anos de idade. 101 anos? 101 anos de idade. E ele fez o tratamento. Ele colocou um implante de uma forma totalmente segura, foi feita uma liberação do seu médico clínico, né? Os exames dele estavam perfeitos, excelentes, procedimento de 20 a 30 minutos. Mas ele fez um dente só? Ele fez um dente, né? Mas poderia ter sido feito mais também. Claro. Né? Com a condição de saúde geral que ele tinha, poderia ter sido feito mais. Então, a idade não limita isso, né? Isso é um mito. Isso é algo que a gente ouve muitas vezes, mas qual seria essa idade? Não existe uma idade. Eu prefiro operar um paciente com 80, 90 anos do que um paciente, daqui a pouco, de 30, que tome anticoagulante, que não possa realizar o procedimento por algum motivo. Então, é como eu digo, a condição de saúde geral é muito mais importante do que a idade. É óbvio que a gente não pode abrir mão da segurança do paciente, da segurança daquele procedimento, né? Mas a idade é apenas um fator, né? Não é o principal, com certeza não. Uma coisa que eu vi também é o seguinte, rejeição. Existe essa possibilidade de rejeição? A rejeição ela acontece em transplantes, né? Quando eu tenho um organismo que está rejeitando algo. Em implantes dentários, isso não tem como acontecer. Na verdade, se confunde um pouquinho esses termos, né? Imagina que o implante dentário, ele é feito de titânio ou de zircônia, que são materiais biocompatíveis. Eles são inertes. O organismo não tem como rejeitar. O que pode acontecer, talvez, é uma falha na técnica cirúrgica ou mesmo no organismo do paciente e aquele implante não osso integrar. O osso e o titânio, ele precisa osso integrar, precisa firmar. Um e outro precisam se unir. Isso é a ósseo-integração. Se a gente não tem esse processo, a gente vai ter uma fibrointegração. Isso é um processo natural ou vocês estimulam de alguma forma? Não, isso é o processo natural. Uhum. O natural é o implante ósseo-integrar. Eu diria que assim, com tudo certinho, tá? 98%, isso é um índice que acontece nas principais marcas de implante no mundo, né? As mais consagradas fazem pesquisas a respeito disso. Então, 98% dos implantes continuam bem, continuam em função após 10 anos. Por isso que a gente sempre tem que pensar no implante como um tratamento de longo prazo, né? As principais marcas de implantes, inclusive, existe uma garantia vitalícia do fabricante, né? Então, a gente tem um tratamento, na verdade, onde eu não tenho a rejeição. Mas eu posso ter, sim, desde o início ou mesmo tardio, algum aspecto que o osso perca adesão ao titânio, né? Isso pode acontecer por inúmeros fatores, né? Mas mesmo assim é uma taxa baixa. É uma taxa que a gente tem que cuidar para que seja cada vez mais baixa possível, porque é sempre um problema, né? Mas, só para ficar bem claro, rejeição para implante não mas é tem o que caso. estar, aquela área ali, então, óssea, ela tem que estar extremamente preparada para receber aquele material. Perfeito. E tem a possibilidade de refazer aquele assoalho ali, ou incrementá-lo, porque é osso, enfim. Exato. Assim, para implante eu preciso de osso, né? O implante é colocado em osso. Então, se eu não tenho osso,
muitas vezes eu preciso ou lançar mão de implantes com menor diâmetro, ou um comprimento menor, implantes menores, para que se adaptem àquele osso. Por isso, a tomografia hoje é um exame que a gente não abre mão, né? Na nossa clínica, todos os pacientes que fazem implantes, eles fazem previamente uma tomografia, porque ali eu vou determinar a quantidade óssea do paciente em cada região, né? Então, dessa forma, fica extremamente seguro e previsível de a gente saber se aquele paciente pode fazer o seu tratamento com implantes sem enxerto ósseo ou se ele precisa de algum tipo de enxerto. Enxerto ósseo, hein? Isso. Quando que o enxerto ósseo é indicado, né? Eu diria assim, 90% dos pacientes não precisam de enxerto ósseo. Mas algumas pessoas realmente não têm condições ósseas para receber o implante e devem submeter um procedimento para aumentar essa quantidade óssea. E de onde é que vem esse... São cadáveres, são, enfim... Não, ótimo. Assim, antigamente, né, talvez há 10, 15 anos atrás, realmente existia, assim, banco de ossos. Inclusive no Brasil existia banco de ossos, hoje já não existe mais. A odontologia já não trabalha mais dessa forma. E, sim, e também a gente fazia muitos enxertos de crista ilíaca, né? Que removia aqui, dessa região lateral, aqui, então era uma cirurgia em um hospital, uma cirurgia mais complexa, né? Tirava da mandíbula, tirava do mento. Então a gente tinha várias áreas doadoras para poder receber esse enxerto e poder colocar na região, então, onde a gente pretende colocar os implantes. Mas isso mudou muito. Hoje em dia, praticamente todos os casos, a gente resolve com biomateriais. O que é isso? São materiais, na verdade, que a gente coloca na região onde a gente vai receber o implante, na maioria das vezes junto com os implantes, inclusive, e que o organismo vai reabsorver aquele material e formar osso naquela região. Ah, sim. Então, eu consigo, na verdade, com um biomaterial, sem uma área doadora do próprio paciente. Isso tornou os procedimentos, as cirurgias, muito mais fáceis, mesmo naqueles pacientes que não têm osso. O que é o progresso, né? Porque eu perguntei isso porque um tempo atrás eu estava assistindo algo nesse sentido e que existia o banco de ossos, né? Não sei se alguém pratica, enfim, esse tipo de intervenção ainda, mas por isso que eu fiz questão de perguntar. E em alguns casos, eu acho que a minoria mesmo, né, não tem a condição suficiente para fixação e por isso a necessidade de incrementar. Quanto é que dura? Quanto tempo dura um implante? Ou é impossível de se mensurar isso? Assim, eu diria que é impossível de se mensurar isso, né? Mas eu tenho certeza que um implante bem executado deve durar a vida toda, né? Então, a gente tem que fazer de tudo para que ele dure a vida toda do paciente, né? Mesmo eu, porque não limita nada do paciente que fez o implante. Eu quero comer o churrasco, eu quero comer... Não limita? Ou vocês dão uma cartilha assim, não coma aí a pipoca, que já foi vilã para mim, pelo menos. Não tem isso? Não tem nada disso. Vida normal, o paciente pode, na maioria dos casos, né, comer normalmente, enfim, todos os aspectos sociais normalmente, tudo tranquilo. É como se fosse um dente novamente, né? Muita gente pergunta quanto tempo dura um implante, mas quanto tempo dura um dente também? Tu concorda comigo que um dente, se for bem cuidado, se for feitas manutenções, esse dente pode durar a vida toda? Do implante é a mesma coisa, né? Se a gente colocar um implante numa situação óssea perfeita, né? Se não tem osso, a gente tem que fazer enxerto, enfim. Se for tudo redondinho, tudo certinho, a manutenção for adequada, o paciente vai lá, de tempos em tempos, fazer a manutenção. Se tem algum desajuste, já resolve. Esse paciente vai ser orientado com relação à higienização. Quer dizer, é uma segunda chance, né? O paciente tem uma segunda chance de ter algo que pode, sim, ser extremamente natural e durar a vida toda, né? Só que isso tem que ser muito bem explicado, claro, para que o paciente não ache que vai receber um tratamento de uma substituição de um dente, que aquilo vai durar a vida toda sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de manutenção. Porque essa manutenção, ela é algo muito extenso, assim, ou não? Não, é uma consulta de revisão como uma consulta de uma revisão. Porque, por exemplo, assim, pode dar uma afrouxada, de repente, no implante, alguma coisa assim, ou não? Pode, Glauco, pode. Não é comum, mas sempre que isso acontece, quanto antes a gente intervir, quer dizer, quanto antes a gente reapertar aquele parafuso ou trocar o parafuso protético, né? Eu estou falando agora do parafuso protético. Esse um implante, realmente, se aquela raiz artificial, se ela soltou do osso, ela é removida e colocado um novo implante, né? Então, isso é a perda de um implante que pode acontecer,
né? Mas como eu estava dizendo antes, os índices de sucesso após 10 anos são de 98%. Se a gente for pensar após 20 anos, 92%. Às vezes eu brinco com colegas meus, né? E eu digo assim, se a gente faz uma restauração, quanto tempo dura uma restauração? Será que dura 10 anos, 15 anos, 20 anos? 92%, 20 anos? Acho que não. Mas o implante pode durar. Então, por isso que o implante é um tratamento diferente na odontologia. Ele não pode ser visto como um tratamento simples, tu entende? Ele tem que ser realmente muito bem planejado, muito bem executado. Os pacientes têm que procurar um local, né, um profissional, uma clínica, enfim, onde eles se sintam seguros para fazer esse procedimento. Eu tenho a impressão assim que isso é fundamental. Tenho impressão não, tenho certeza que isso é fundamental, porque há uma oferta muito grande, né? Até vou repetir aquilo que eu já mencionei, são mais de 420 mil dentistas no Brasil. Mas assim como em toda profissão, há o melhor e o pior serviço. E as pessoas têm que saber eleger. Me parece que esse é o grande, né, o grande diferencial. Eu acho que já está na hora do intervalo, né? Pelo que estou ouvindo aqui. Vamos lá, eu preciso fazer um intervalo, estou ouvindo a trilha, e em seguida a gente volta falando sobre saúde bucal. Eu quero saber que influência tem a estética no contexto atual. Já voltamos. Saúde bucal, e vamos também falar de estética, autoestima, vaidade. Nosso convidado de hoje do Visão 360 é o Rogério Aguiar, doutor dentista, proprietário da Dali Odontologia. Falamos bastante sobre saúde bucal, da necessidade de manter a saúde bucal, que afinal de contas a saúde começa pela boca. Lembrei muito bem do que o senhor falou, é a porta de entrada, né? Mas temos a questão também da vaidade, né? De ficar bem consigo mesmo. O que as pessoas mais procuram hoje? Por exemplo, na Dali. O que procuram mais em termos de, assim, deixar o sorriso, por exemplo, mais bonito? Realmente, assim, Glauco, tem pessoas que não estão satisfeitas com o seu sorriso de uma forma ampla, né? De uma forma geral. Às vezes não é somente um dente o problema, né? Às vezes é todo um complexo que vem desde pequeno, assim. Isso tem que ser muito bem avaliado para a gente entender de que forma a gente pode ajudar aquele paciente, né? Se é ortodontia, se é aparelho, se são lentes de porcelana, se são implantes, clareamento. Olha, assim, tem tantas alternativas hoje que sem um planejamento adequado fica difícil do paciente entender o que ele não gosta no seu sorriso muitas vezes. E tem muito disso do paciente chegar, doutor, eu estou sentindo que algo... E aí tem que fazer essa avaliação em conjunto? Sem dúvida tem, né? E hoje também isso está muito moderno, muito diferente de como já foi, porque hoje a gente tem recursos, na verdade, 3D, que a gente consegue fazer fotos e vídeos do paciente na situação atual dele e imaginar, na verdade, né, a inteligência artificial, ela vai imaginar como seria um sorriso adequado, mostrar para o paciente um antes e um depois da boca dele, sem que ele tenha feito nenhum tratamento, né? Ele está apenas conversando com a gente faz as fotografias, os vídeos e coloca isso na tela, na tela do computador, na televisão, para que ele possa entender e opinar se é realmente aquilo que ele está buscando, né? Então, a gente cria um sorriso novo para o paciente e muitas vezes ele nos ajuda a determinar se é dessa forma que ele gostaria, se ele quer dentes maiores, menores, mais brancos, enfim, isso é tudo o paciente que cria junto com a gente. Mas é muito interessante porque ele consegue visualizar isso tudo antes de qualquer tipo de execução, né? O que é a tecnologia, né? Você tem ali, e logicamente inteligência artificial, tudo isso que está vindo para melhorar esse serviço, não dá até para pensar onde vai parar isso. Ainda bem, ainda bem. E eu fico pensando também, eu sou de uma geração em que, poxa, uma criança botou o aparelho ortodôntico, né? E a gente vai sofrer pra caramba, mas assim, o resultado já era muito bom. Hoje, esse processo, ele também avançou muito, não? Sim, com certeza, né?
Eu acho que a odontologia como um todo ela avançou demais, né? Então, todos esses traumas que existiam, as pessoas têm que procurar bons profissionais, boas clínicas, enfim, para que elas entendam que isso faz parte do passado, né? A odontologia hoje ela é muito mais confortável para o paciente, sem dúvida alguma. As crianças também devem ser atendidas hoje por profissionais especialistas que são odontopediatras, né? Então, assim como a criança, quando ela vai no médico, ela não vai num médico, né, de adulto, ela vai num médico especialista em criança. Dentro da odontologia também acontece isso, né? Então, a criança deve ser tratada por um odontopediatra para que desde o início ela se acostume com a situação sem desenvolver ainda um muita trauma. procura, doutor, essa questão de colocar o aparelho? Tem, com certeza tem, né? Porque em determinado momento a gente viu muito adulto também botando. Porque já ficou também um valor mais acessível, é uma coisa que se tornou mais, entre aspas, popular. Sabe, Glauco, uma coisa interessante que talvez hoje em dia tu não perceba, mas muitos pacientes, né, amigos, enfim, estão usando o aparelho e tu não está vendo isso. Não, porque é invisível praticamente. Exatamente. Hoje a gente tem os aparelhos invisíveis, né? A gente tem o Invisalign, que é. Né, a top de linha aí dos aparelhos estéticos invisíveis, que são placas, na verdade, são umas plaquinhas assim, extremamente fininhas e confortáveis, que o paciente vai trocando, né? A cada 2 semanas ele troca e essas placas vão levando os dentes para a posição sem nenhum tipo de bracket, né? Aqueles brackets metálicos que e o muita gente cuidado não que tinha que ter para limpar, até para se alimentar, né? Exato. Exato. Então, hoje a gente tem muitos pacientes que usam o aparelho e ninguém sabe, né? Ele está ali falando comigo de aparelho e eu não estou vendo, eu não sei que ele está usando. Então, isso é muito interessante, né? Porque essa procura pela ortodontia, ela está, de certa forma, cada vez maior, mas a gente não enxerga mais os aparelhos como a gente já enxergou no passado. É verdade. E quando o senhor fala em lente, me explique. O que significa exatamente? Eu sei que, né, para melhorar a aparência, enfim, mas na prática, o que significa? Perfeito. Assim, o termo lente, né, na verdade é uma camada, seja ela de resina ou de porcelana, que vai na frente do dente, somente na frente do dente. Então, quando a gente pensa em lente, é porque a gente, sem dúvida alguma, a gente quer melhorar a anatomia daquele dente, a forma, a gente quer mudar aquele dente por uma questão estética, né? Então, todo aquele paciente que não gosta do seu sorriso, dos seus dentes, ele pode sim ser avaliado para usar as lentes de porcelana, as lentes de resina, assim como a ortodontia, muitas vezes. Às vezes a gente consegue fazer as duas coisas, vamos dizer assim, a gente faz a orto primeiro para dar um alinhamento e depois vir com lentes extremamente finas, né, e dar o resultado estético que o paciente deseja. Porque muitas vezes, se eu tenho dentes muito desalinhados, as lentes teriam que ser muito grosseiras, muito grossas. E isso acaba dificultando estética, dificultando higienização por parte do paciente. Então, a ortodontia alinhada com essa reabilitação estética, na minha opinião, ela é fundamental para a gente ter um resultado estético, bonito e também de longo prazo. E eu vejo que muita gente já quer ir direto, né, nas lentes, né, de forma... E vou até lhe perguntar, assim, leigo perguntando, fica mais natural essa avaliação em conjunto de corrigir e depois fazer... Porque a gente nota um sorriso que não é tão natural, né? Faz forçado, aquele negócio assim, que é ou não é? Glauco, assim, a gente na clínica, a gente pensa que o bonito é o natural, né? Então, a gente sim pode ter um sorriso extremamente claro, né? Mas nada artificial, né? E é isso que a gente mostra para o paciente, a gente projeta esses sorrisos para que os pacientes... possam nos ajudar, né, a definir como vai ser o novo sorriso, mas a gente sempre busca algo extremamente natural para esses pacientes, né? É o que a gente acredita, né, que fica mais bonito. Ninguém precisa saber que a pessoa está de aparelho, que ela botou uma lente de porcelana, enfim. É a pessoa que tem que se sentir bem, é o sorriso como ela sempre sonhou, mas é algo que realmente pode sim ser feito de uma forma extremamente natural. Tudo que é artificial, na verdade... Né? O excessivo, bonito, né? A gente brinca, inclusive, cabelo e dente, quando muda de forma muito radical, é impossível a gente e até brincar com a situação, né? Tudo bem, todo mundo tem a liberdade, vai fazer implante de cabelo, vai mudar os dentes e tal, mas eu entendo que tenha que ser uma coisa mais próxima do natural, assim. Eu sei que vai mexer, mas é a minha opinião.
Tem gente que aparece com uma fachada completamente nova e você olha assim, eu me lembrei de um amigo, inclusive, eu não vou falar por uma questão ética. Quando ele sorriu, eu disse, não, mas tem outra pessoa aí. Mas é brincadeira. Vocês fazem essa avaliação a partir de marcações, a pessoa precisa ir lá, ela pode marcar pelo próprio site, por exemplo. Como é que é o acesso ao serviço, doutor? Sim, no nosso caso, assim, o agendamento ele pode ser feito tanto pelo WhatsApp, né? Então, a pessoa ela pode ir lá ao nosso site, por exemplo, para buscar algumas informações da clínica, né? E pelo WhatsApp mesmo ela pode marcar, ou mesmo uma ligação, né, para a nossa secretária, a Tati, que recebe todos os pacientes também, já passa algumas informações, mas sem dúvida nenhuma esse paciente ele precisa de uma consulta inicial, né, para que a gente entenda a necessidade, entenda a expectativa dele e possa ajudar da melhor forma possível, né? A gente vê muitas pessoas que ligam para inúmeras clínicas e acabam não indo em nenhuma, né? Porque não se sentem seguras para isso. Mas elas só vão se sentir seguras no momento que elas forem até essa clínica, conversarem com o profissional que vai executar e sentirem ou não essa segurança. Uma relação, né, de confiança, né? Exatamente. Assim como o médico. A odontologia ela não se resolve por telefone, né? Não se resolve pelo WhatsApp. Então, é só uma forma da pessoa chegar até a clínica. Mas é fundamental, sim, que essa pessoa ela vá até a clínica para a gente poder entender cada caso. Né? Uma pergunta que me parece também muito simples, mas a gente está repassando aqui o que as pessoas têm de interesse. Fumantes. Tem gente com sérios problemas de autoestima, porque a gente sabe o que faz o tabaco, né? Existe solução milagrosa nesse caso ou não? Assim, o fumo ele é um problema para uma saúde geral, né? E como a saúde começa pela boca, né? Então é óbvio que o fumo também é uma questão que não é positiva, muito pelo contrário, para dentes e mesmo implantes, né? Mas eu digo assim, eu tenho diversos pacientes que fumantes, né, que continuam fumando e receberam seus implantes e estão muito bem, obrigado. Né? Então eu não posso assim condenar um paciente fumante, por exemplo, a não receber um tratamento odontológico, que é necessário. Né? Eu não posso deixar de fazer um procedimento cirúrgico ou estético porque aquele paciente é fumante. Eu tenho sim que entender essa situação e saber da melhor forma possível contornar para que ele tenha sucesso, êxito no seu tratamento. E isso sim é possível. Né? A gente sabe exatamente o que o fumo interfere e consegue resolver da melhor forma possível. Seria um clareamento o primeiro passo ou não? Ou não dá também para dizer isso? Claro, assim, o clareamento para paciente fumante ele vai ter uma certa limitação com relação ao tempo de duração, né? Porque no momento que o paciente... Sim, ele continuar fumando também. E no caso das lentes, por exemplo, principalmente a lente de porcelana, a gente tem uma estabilidade de cor. Ou seja, eu tenho muitos pacientes que gostam de tomar vinho tinto, que são fumantes, enfim, e que nos procuram para fazer as lentes... Desculpa, cigarro, o vinho, ele altera a cor? Sim, o vinho tinto ele também altera chimarrão, bastante. Agora, chimarrão, perfeito. Chimarrão também? Muito. O senhor quer cortar tudo também? Não precisa cortar. Eu não fumo, pelo menos. A verdade é aí que está, não precisa cortar. Esses pacientes, ou eles vão ter uma manutenção mais frequente, eles vão ter que fazer clareamentos com uma frequência maior do que aqueles que não fazem uso, né, dessas substâncias que acabam trazendo corante para os dentes, né? Ou ele vai receber um tratamento mais definitivo, como, por exemplo, a lente de porcelana, onde eu não tenho alteração de cor ao longo do tempo, né? A porcelana ela tem uma estabilidade de cor independente se o paciente é fumante, se ele toma chimarrão, vinho tinto, todos juntos, não importa, daqui a 30 anos a porcelana vai estar da mesma cor, a zircônia vai estar da mesma cor. Então isso que é muito legal, né? Que a gente tem que entender cada situação para poder conversar com o paciente e definir que tipo de tratamento que ele deve receber. Ou seja, o tratamento que eu oferecer para um paciente muitas vezes é completamente diferente de para outro paciente com uma situação clínica às vezes até parecida. Né? No caso da lente, dói também? Não. Quer dizer, dói? As pessoas perguntam. Não. Glauco, assim, a lente é algo... Não é que dói também, porque outros procedimentos doem. O doutor acabou de falar que tem anestesia, se for o caso, a pessoa até dorme. Mas, enfim, pode doer. Talvez assim, fosse a pergunta mais... A lente, né, no caso específico, assim, ela é extremamente fina, né? Então, em alguns casos, a gente sequer
precisa fazer algum desgaste no dente, a gente só faz o acréscimo da lente. Às vezes, pacientes que já perderam muita estrutura dentária, o que eu preciso é repor aquela estrutura. Então, em alguns casos, a gente praticamente não faz desgaste nenhum. Arredonda alguns ângulos, né? A lente ela precisa ser bem adaptada no dente, ela precisa ser bem adaptada. Então, ângulos muito agudos, por exemplo, não são favoráveis. Então, é basicamente isso que é feito. As lentes hoje, elas partem de uma espessura de 0,3 milímetros. Nossa. É extremamente fino. Por transparência, eu enxergo o que tem atrás dela. Né? Então, é algo muito fininho. E ela é colada no dente. Né? As colas, né? Os cimentos, que a gente chama resinosos, evoluíram muito. Então, hoje a gente tem o auxílio dessas colas, que mesmo com lentes extremamente finas, podem durar muito tempo. E consegue colocar no mesmo dia as lentes e dá para escolher quantos dentes ou não? Assim, é claro que a maioria dos pacientes tem esse curiosidade, imediatismo. Entendeu? Porque né? tem gente, as pessoas passam e eu pergunto. Não, perfeito. Assim, a população em geral, ela tem esse imediatismo, ela quer o resultado o quanto antes, né? Mas assim, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer é como vai ficar esse sorriso e ver se o paciente aprova. Sim. A gente chama isso de mock-up. Né? Então, não tem como no mesmo dia eu entregar, porque talvez o paciente não goste desse resultado. Tá, então, mas onde eu colocar nesse dente, se for escolhido, esse processo funciona em um dia? Perfeito. A colocação? Sim. Em geral, a gente coloca todos os dentes juntos, Isso. justamente para que a gente tenha a mesma cor, um formato, né, harmônico. Sim. A gente tem que buscar essa harmonia. Então, todos os dentes são feitos juntos. Sim. Mas o processo, em geral, é um processo que dura, na maioria dos casos, assim, de 2 a 3 semanas, desde que o paciente chega até o momento que ele recebe o tratamento final. Temos um tempo ainda, porque tem gente perguntando, limpeza é uma coisa, clareamento é outra. Sim, tá correto, com certeza, né? claro. Limpeza tem que ser muito mais regular. Sem dúvida. Tá? A limpeza, na verdade, é a remoção do tártaro, né, que o paciente vai acumulando com o tempo, avaliação de uma possível gengivite, uma inflamação gengival, orientação de higiene, que é tão importante. Eu digo, ninguém nasce sabendo escovar os dentes, muitas vezes a orientação por parte do dentista é fundamental para que a pessoa não desenvolva nenhum problema, e isso é esquecido muitas vezes. Né? Não é passado para o paciente como ele deve higienizar. Né? E aí ele faz como ele acha que deve. E às vezes errado a vida inteira. Exato, mas estaria o dentista não só para ensinar como usar, né, uma escova, como dar muitas vezes outros recursos, né, como fio dental, escovas elétricas. O senhor deve saber muito mais que eu. Tem gente que não sabe usar o fio dental. Sem dúvida. Tem gente que diz que não gosta de usar e eu nunca vou usar. Né? E aí eu vou dizer para o paciente o quê? Eu não vou conseguir muitas vezes mudar isso, né? Mas eu vou oferecer outras formas, como as escovinhas interdentais, como irrigadores, aparelhos de irrigação chamados water pick, que jogam um jato de ar e água bem forte ali na região para remover qualquer resíduo que tenha entre os dentes. Enfim, a gente tem uma série de alternativas, né? Tem fios dentais pré-montados já que facilitam o uso. Uma série de alternativas para viabilizar a limpeza daquela região, né? Para que a gente não tenha problema. Né? Então, é isso que a gente precisa sempre fazer a manutenção. Já o clareamento, que tu me perguntou, é algo completamente diferente. O clareamento ele é estético. O paciente não precisa fazer o clareamento. Mas se ele gostaria de ter dentes mais claros, mais brancos, muitas vezes é uma forma interessante de a gente ajudar ele nesse aspecto. E fica muito melhor. Assim, é uma opinião. Mas tem que saber exatamente qual é o nível, o tom de fazer através de uma avaliação. Doutor, Rogério Aguiar, dentista, ele que está à frente da Dali Odontologia. Muito obrigado por sua presença. Está lá as redes sociais da Dali, as pessoas podem ir lá conferir todo o trabalho, inclusive marcar a avaliação, né? Muito obrigado. Perfeito, agradeço pela oportunidade e estou à disposição, hein? E o Visão 360 de hoje fica por aqui, sempre com um assunto interessante, importante para a nossa rotina, sempre aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Bom descanso, tchau!